Muito bem, vamos dar continuidade ao curso de História da Filosofia Contemporânea ao século XIX da Universidade Federal do ABC, no terceiro quadrimestre de 2021. Estamos vendo nesse curso a ruptura revolucionária no pensamento do século XIX, um movimento que vai da filosofia hegeliana até a elaboração da nova filosofia do materialismo histórico dialético de Marx. Para isso, utilizamos do livro de Karl Löwith, de Hegel a Nietzsche, que explora justamente esse momento decisivo na história do pensamento contemporâneo, quando, no século XIX, jovens pensadores, inicialmente discípulos de Hegel, procuraram elaborar uma nova filosofia que, embora atenta às posturas do seu mestre Hegel, a necessidade de uma perspectiva histórica da filosofia, tentaram radicalizar alguns dos seus pressupostos no sentido revolucionário, o que deu origem a uma ruptura na escola hegeliana entre os jovens e velhos, entre os hegelianos revolucionários e os hegelianos conservadores, e também uma diferente visão sobre a história. Bem, estamos no momento em que, após uma primeira parte em que contextualizamos a filosofia alemã do século XIX em torno da figura de Hegel, investigamos na aula passada a ruptura na escola que vai justamente redundar nessa cisão entre jovens e velhos hegelianos. Trata-se nessa aula de apresentar a filosofia de Feuerbach, porque é justamente Feuerbach que vai conduzir a esse radicalismo, na filosofia, que vai, oferecer as primeiras, abordagens do jovem Marx rumo ao materialismo dialético, até a sua ruptura com os filósofos jovens hegelianos no livro A Ideologia Alemã, de 1845, escrito junto com Engels. Bem, é esse o percurso então que faremos neste curso, e a aula de hoje então tem em vista a exposição geral do pensamento do Feuerbach. Pensamento do Feuerbach que vamos explorar nas próximas semanas, tanto nessas aulas expositivas, quanto nas aulas síncronas às terças-feiras. E para isso vamos ler o livro Princípios da Filosofia do Futuro, de Feuerbach, a partir dessa tradução portuguesa lançada pela Edições 70, tradução de Arthur Mourão. E essa tradução foi publicada no final dos anos 80 e o próprio tradutor ele ofereceu algumas novas versões e essas versões estão disponíveis na internet. Além do livro Princípios da Filosofia do Futuro, nós temos também nessa edição alguns outros escritos, a saber, um livro chamado, ou um pequeno texto chamado Necessidade de uma Reforma da Filosofia, livro que eu vou mencionar aqui nesta aula, que também eu vou ler com vocês nessa introdução geral ao pensamento de Feuerbach. E, como introdução, ainda, introdução dos princípios da filosofia do futuro, nós temos as teses provisórias para uma reforma da filosofia. Essas teses provisórias para uma reforma da filosofia será o objeto da nossa aula da sexta-feira que vem. E na outra sexta-feira, nós vamos ler, de fato, os princípios da filosofia do futuro. Depois de uma aula expositiva que eu vou dar daqui a 2 semanas sobre a filosofia da religião do Feuerbach e seu livro A Essência do Cristianismo, nós vamos encerrar esse mini curso sobre o Feuerbach lendo a introdução da Essência do Cristianismo. Com isso, a gente vai ter uma visão, né, geral, genérica, mas com algum detalhe, dos princípios da nova filosofia que Feuerbach pretende elaborar e de como ela é importante justamente para essa ruptura revolucionária que vai conduzir do idealismo hegeliano ao realismo de Feuerbach e, por final, ao materialismo de Marx. Então, é este o percurso que nos propusemos a fazer nesse curso e vamos dar sequência a ele. Como sempre, eu vou partir aqui de algumas ilustrações que servem, né, como guia da nossa aula
e como organização de alguns textos que eu menciono, né, e mencionarei ao longo desta aula. Bem, o Feuerbach nasceu em 1804 e morreu em 1872, né? Então, ele vivenciou o século XIX e justamente a passagem da filosofia hegeliana predominante na Alemanha, no horizonte filosófico do início do século XIX, e que passa a ser debatida e revolucionada a partir dos anos 30, com um texto justamente de Feuerbach sobre a morte e a imortalidade, que deu origem a toda uma controvérsia sobre a vida de Jesus e a religião, o que vai culminar numa crítica da filosofia da religião de Hegel, num primeiro momento, e depois também numa crítica da sua filosofia do direito, que vai então conduzir essa perspectiva hegeliana para um ateísmo e uma visão política considerada progressista, que critica a concepção de Estado em Hegel em nome de uma democracia radical, ou mesmo, no caso do Marx, em nome de um socialismo. Então, é essa passagem de Hegel a Marx que se trata de acompanhar nesse curso. Muito bem. Estamos utilizando, né, o livro do Karl Löwith, de Hegel a Nietzsche. Livro que se propõe a apresentar justamente essa passagem. O livro de Karl Löwith ele é mais amplo, porque ele não se limita a expor a passagem de Hegel a Marx, mas ele também explora a passagem de Hegel até Nietzsche, passando por Kierkegaard, né? Pela filosofia nietzschiana e pela filosofia de Kierkegaard, que também serão elementos importantes da filosofia do século XIX e do século XX, ou seja, da filosofia contemporânea, que se convenciona a partir, a historiografia convenciona a chamar a filosofia contemporânea a partir do século XIX. E é justamente nessa passagem que se trata, dessa passagem que o Karl Löwith trata em seu livro. Nós, no entanto, vamos nos limitar a investigar a passagem de Hegel a Marx, deixando de lado Nietzsche e Kierkegaard. Bem, na aula passada, nós abordamos a cisão da escola hegeliana, a partir do segundo capítulo da primeira parte do livro de Löwith, que se chama Velhos Hegelianos, Jovens Hegelianos, Novos Hegelianos. Este capítulo é dividido em 3 partes. Na primeira, ele fala da conservação da filosofia hegeliana pelos velhos hegelianos, e ele fala de autores como Rosenkranz e Michelet, que foram organizadores da obra de Hegel e divulgadores de sua filosofia. É nesse sentido que ele fala da conservação da filosofia hegeliana. Não exatamente uma postura política, digamos, conservadora, mas uma postura conservadora em relação a Hegel, a quem não se tratava de criticar ou refutar, mas de compreender e conservar a sua filosofia como justamente a máxima realização da filosofia especulativa moderna. Pelo contrário, os jovens hegelianos procuraram revolucionar a filosofia. E Karl Löwith os apresenta um a um na segunda sessão desse segundo capítulo. Fala de Feuerbach, de Ruge, de Marx, de Stirner e de Bauer, além de Kierkegaard. Além disso, ele também menciona o vínculo dos jovens hegelianos com Schelling. Schelling, um filósofo idealista, né, contemporâneo de Hegel, que inicialmente tinha um projeto filosófico comum a Hegel, mas em determinado momento, no início do século XIX, né, depois de uma parceria mais frequente no final do século XVIII, esses autores romperam esse trabalho comum e um se tornou crítico do outro, né? E como o Schelling era um crítico de Hegel, né, ele foi também lido e considerado pelos jovens hegelianos, apesar
de ser uma figura bastante ambígua também, como Hegel, porque foi utilizado, né, para fins, digamos assim, mais conservadores, quando foi chamado, né, em determinado momento, a justamente assumir o posto de Hegel na Universidade de Berlim, Hegel que falecera em 1831, Schelling é convocado uma década ou duas depois para ocupar o lugar de Hegel e justamente romper com a sua filosofia que a essa altura era vista como subversiva, né. Bem, e aí o Schelling, né, ele tem também vínculos com os românticos e foi visto também com simpatia pelos conservadores. Mas, em determinado momento, ele também era visto, simpaticamente pelos jovens hegelianos, porque ele elaborou, nos anos 20, uma crítica a Hegel, crítica essa que vai ser, em alguns pontos, bastante semelhante às críticas de Feuerbach e do jovem Marx. Por fim, o Karl Löwith fala da renovação da filosofia hegeliana pelos novos hegelianos. E aí ele se refere especialmente a autores que, entre o final do século XIX e início do XX, retomaram a filosofia hegeliana, né? Como autores como Benedetto Croce e Wilhelm Dilthey, né? São autores mencionados nessa terceira seção do segundo capítulo do Löwith, né? Mas é uma parte aí que eu não vou levar em consideração. O Karl Löwith, na segunda parte do livro, que tem como subtítulo Estudos sobre a História do Mundo Cristão Burguês, ele vai reconstruir ainda o pensamento dos jovens hegelianos, mas a partir de agora organizando a discussão em temas. E esses temas são 5, né? O primeiro, a cada um deles ele dedica um capítulo nessa segunda parte do livro. O primeiro é o problema da sociedade burguesa, o segundo, o problema do trabalho, o terceiro, o problema da cultura e, em quarto lugar, o problema da humanidade. Ao investigar o problema da humanidade, ele fala novamente de Feuerbach, né? Porque justamente Feuerbach coloca o homem corpóreo como a essência suprema do homem. E isso é o que nós investigaremos a partir da aula de hoje, né? Como Feuerbach tenta conduzir a filosofia não mais para uma reflexão sobre o absoluto e, no final das contas, sobre Deus, mas sobre o homem tomado como corpóreo, como constituído por um corpo, como permeado por uma relação sensível que escapou à filosofia especulativa. A filosofia especulativa em geral e a hegeliana em particular. E é justamente essa condução aos sentidos, aquilo que, segundo Feuerbach, seria mais concreto, contrariamente às abstrações do pensamento especulativo, é que Feuerbach pretende conduzir a filosofia. E é nesse sentido que ele vai elaborar uma crítica da filosofia hegeliana. Bem, o Karl Löwith ainda dedica um quinto capítulo, na segunda parte, o capítulo final do livro, a discutir o problema da religião. Então, e esse capítulo tem como título o problema da cristandade. Feuerbach será considerado, né, na terceira sessão desse quinto capítulo, justamente por sua abordagem na essência do cristianismo. Livro esse que nós vamos deixar para mencionar na próxima aula expositiva, né, que será disponibilizada aqui nesse canal após o feriado do dia 12, na semana seguinte, né? Bem, então, vou deixar de lado toda a reflexão do Feuerbach sobre a religião, nesta aula introdutória, e vou falar um pouco mais sobre algumas questões básicas do projeto filosófico do Feuerbach, que o levam a essa ideia de uma reforma da filosofia, a uma filosofia do futuro, e que pavimentam também o caminho para a sua compreensão da religião. Como eu já mencionei, na sua primeira publicação de 1830, Pensamentos acerca da morte e da imortalidade, que Feuerbach vai inaugurar, né, uma discussão sobre o cristianismo e a relação entre
religião e filosofia, que vai conduzir a toda uma polêmica sobre esse vínculo, essa pretensa identidade entre filosofia e religião posta por Hegel. A partir de então vão surgir os textos de Strauss e tantos outros mencionados por Karl Löwith, né, no início do segundo capítulo do seu livro, que vão, né, conduzir então a esse racha na escola hegeliana entre velhos e novos. Os velhos, né, tentando, digamos assim, reestruturar a ortodoxia do sistema hegeliano, que de fato afirmava a identidade entre a filosofia e a religião, e toda a questão sobre como Hegel pensava a vida de Jesus como a síntese especulativa entre o universal e o particular, de como isso é interpretado filosoficamente, mas sem que isso, de alguma forma, ameaçasse a crença sobre a vida real e efetiva de Jesus enquanto ser humano, enquanto justamente os filósofos revolucionários vão ler essa passagem como a dissolução da religião pela filosofia, ou seja, vão oferecer uma interpretação disruptiva dessa relação entre filosofia e religião posta por Hegel. E Feuerbach, então, se insere já nesse contexto polêmico, né? Bem, e aí, né, como eu já venho mencionando, né, justamente essa condução, essa condução levada a cabo por Feuerbach da filosofia do céu especulativo para a finitização mais sensualista presente em Feuerbach é que vai definir o pensamento contemporâneo, né? E é por isso que Löwith toma isso como ponto de partida e Habermas, em outro contexto, afirma que essa é a nossa contemporaneidade filosófica, né? Essa marcada pela filosofia dos jovens hegelianos. É nesse sentido, então, que dentro desse curso sobre a história da filosofia contemporânea no século XIX, eu coloco a figura de Feuerbach como fundamental, né, por ter justamente conduzido a filosofia a esse rumo, não apenas preparando o caminho para Marx e o seu materialismo histórico, mas também apontando uma direção frequente do pensamento contemporâneo rumo à empiria, rumo ao ser mais particular e singular. O que vai estar presente, né, apesar das suas diferenças, na fenomenologia, né, que vai se desenvolver especialmente no século XX com Edmund Husserl e os filósofos franceses como Merleau-Ponty e Sartre, como também essa ideia, né, de uma filosofia do particular vai estar presente em Nietzsche, de certa forma também em Kierkegaard, né, em Schopenhauer, né, filósofos que não necessariamente se vinculam a Feuerbach, mas com os quais a gente pode estabelecer uma relação, né, entre eles e Feuerbach, nesse sentido de direcionar a filosofia para o particular, para o instantâneo, para o mais sensível, né, e o afastamento da filosofia das grandes narrativas especulativas e sintetizadoras entre a tradição filosófica ocidental e a religião cristã, religião que vai sempre estar na mira aí da crítica desses filósofos, né? Mesmo Kierkegaard, que se afirma como cristão, critica a religião oficial, né? E toma justamente a experiência do homem com Deus num sentido bastante particular. Ou na afirmação ateísta presente em Feuerbach, dissolvida, no entanto, na sua antropologia, ou decididamente anticristã, como em Nietzsche. Então, a gente tem essa direção da filosofia, que é sempre de uma crítica da abstração filosófica,
a tentativa de conduzir a filosofia rumo ao finito, ao particular, ao sensível, e a rejeição de concepções que tentam conciliar, digamos assim, o universal e o particular numa síntese teórica, como aquela que havia sido oferecida por Hegel, né? Então, é nesse sentido que a filosofia de Feuerbach é importante historicamente por conduzir a filosofia nessa direção. Bem, esse mini curso sobre a filosofia de Feuerbach, né, está estruturado da seguinte forma, né? Primeiro momento, na aula de hoje, uma introdução geral, né, em que eu falo alguns aspectos da obra de Feuerbach, né, e, em particular, sua crítica da filosofia hegeliana, que vai formar os pressupostos mais básicos dos seus escritos que vamos analisar. Na próxima sexta-feira, as teses provisórias para uma reforma da filosofia, texto esse que vai estar disponibilizado para vocês no sistema SIGA e vai ser a base da nossa atividade de leitura dessa semana. Para a semana que vem, nós teremos, de fato, o texto dos princípios da filosofia do futuro, né, que são todos textos curtos, né, não muito longos e um tanto fragmentários, que apresentam, né, de uma forma mais ou menos elaborada, esses novos princípios. Depois, no dia 19, como eu disse, né, farei a exposição da filosofia da religião de Feuerbach, falarei sobre o livro A Essência do Cristianismo, né, e comentarei alguns aspectos presentes na filosofia da religião de Feuerbach, né, que contém, além da essência do cristianismo, algumas preleções que ele deu sobre a religião cristã, né? E no dia 22, para encerrar, vamos ler a introdução da essência do cristianismo, né, e fechar essa mini exposição da filosofia de Feuerbach nessas 5 etapas que seguiremos nesse mês de outubro. Muito bem, antes então de começar, de fato, né, a leitura dos textos do Feuerbach, eu vou mencionar e tentar explicar, em linhas gerais, em que consiste a sua crítica à filosofia hegeliana, né? Na verdade, o Feuerbach faz uma crítica da filosofia em geral, e em particular a da filosofia de Hegel, porque justamente ele vê Hegel como a realização máxima de um tipo de filosofia especulativa do qual ele quer se afastar, em nome de uma nova filosofia. Então, ele pretende substituir a especulação pela antropologia, né? E transferir com isso o centro da reflexão filosófica de Deus ou o absoluto para o homem. Para esse programa, o texto escrito em 1839, chamado Para a Crítica da Filosofia Hegeliana, desempenha um papel central, pois nesse texto Feuerbach questionará a tentativa hegeliana de construir uma filosofia sem pressupostos. Ora, a filosofia de Hegel, de fato, ela se estabelece de alguma forma passando por cima do sensível como algo que não pode ser abordado pelo pensamento, pois o pensamento necessariamente universaliza ao utilizar-se da linguagem. E, nesse sentido, as ideias é que assumirão o protagonismo do movimento dialético especulativo que o sistema hegeliano tenta desenvolver. Segundo Feuerbach, no sistema hegeliano, a exposição ou demonstração é, ao mesmo tempo, igualmente fim para si mesma, ou seja, haveria uma identidade entre forma e conteúdo. De fato, nós vimos isso já na leitura do prefácio da filosofia do direito de Hegel, né? Segundo Feuerbach, tal identidade só é possível porque o filósofo constrói seu sistema dentro do círculo da ideia absoluta. A construção do sistema, segundo Feuerbach, pressupõe a ideia absoluta, o que contradiz a pretensão de uma filosofia inteiramente sem pressupostos. Pois, de fato, Hegel afirma que a filosofia não deve pressupor nada de dado,
deve partir do nada, né? E, partindo dos conceitos mais simples, chegar à ideia absoluta, o conceito mais complexo. Exatamente por isso, a prova do absoluto, em Hegel, diz Feuerbach, deixando de lado o rigor científico no desenvolvimento dessa prova de Hegel, por princípio e pela essência, tem apenas uma significação formal. A filosofia hegeliana nos apresentaria, segundo Feuerbach, desde seu começo e ponto de partida, uma contradição. Contradição entre a verdade e a cientificidade, entre a essencialidade e a formalidade, entre o pensar e o escrever. Formalmente, a ideia absoluta não é pressuposta, mas na essência ela é, segundo Feuerbach. Textos, né, que estão presentes lá na Crítica da Filosofia Hegeliana. Texto esse que não está traduzido para o português, pelo que eu conheço, né? Acho que há alguma tradução francesa ou espanhola, né? E é um texto que a gente não vai trabalhar, embora eu esteja aqui mencionando, né? Já que ela é um texto importante para a gente entender aí e a crítica da filosofia de Hegel que faz Feuerbach e que está pressuposta de alguma forma nos textos que vamos ler nessa semana. Bem, e aqui vale a pena dizer um pouco, né, como a questão da sensibilidade ou do mais imediato está presente no sistema de Hegel, a saber, na Fenomenologia do Espírito, de 1807, que é um texto que apresenta uma versão do sistema em que se dá a passagem de uma consciência que vai tateando entre o sensível e o entendimento, até chegar à consciência de si, a razão, e se desenvolver como espírito, e espírito absoluto no âmbito da filosofia, né? Bem, nessa versão do sistema, o Hegel coloca ou parte da certeza sensível como a direção da consciência rumo ao particular. Mas nessa passagem do particular, né, ou melhor, da consciência para o particular, para o sensível, acontece já um movimento que mostra como, mesmo na realidade sensível mais imediata, já está presente aquilo que Hegel vai chamar de espírito ou a ideia. Ao tematizar o que chama de certeza sensível, Hegel procuraria assim dar conta de toda tentativa de pensar a tarefa filosófica como retorno à espontaneidade do ser, retorno à origem muda graças à receptividade plena de uma intuição não dependente do trabalho do conceito. Ao contrário, Hegel quer mostrar que essa certeza se revela expressamente como uma verdade mais abstrata e mais pobre. Do que ela sabe, só exprime isso. Ele é. Sua verdade contém apenas o ser da coisa. A consciência, por seu lado, só está nessa certeza como puro eu, ou seja, eu só estou ali como puro este e objeto igualmente apenas como puro isto, como ele afirma, né, nessa parte da fenomenologia do espírito. A dialética da certeza sensível irá mostrar que toda vez que ela, a certeza sensível, tenta exprimir o imediato, em frases como agora é noite ou isto é uma casa, ela lida não com o singular, mas com a simplicidade mediatizada da linguagem, o isto, o agora, ou seja, com universais presentes na linguagem. Assim, segundo Hegel, o mais verdadeiro é a linguagem. Nela refutamos imediatamente nosso visar, e porque o universal é o verdadeiro da certeza sensível, e a linguagem só exprime esse verdadeiro, está, pois, totalmente excluído que possamos dizer o sensível que visamos. Ou seja, na questão da certeza sensível, presente no início da fenomenologia do espírito de Hegel, aparece já o universal, porque a todo momento em que queremos nos referir ao sensível, dizendo, né, agora é noite, agora é dia, isso é uma casa, isso é uma caneta,
nós utilizamos uma linguagem que tem uma estrutura universal. E essa mediação da linguagem mostra como esse imediato sempre nos escapa, né? E é por isso que, então, a consciência vai se direcionando cada vez mais a esses aspectos universais, chegando à consciência de si e à razão, né? Que Hegel apresenta no seu livro como a passagem, né, em que a razão vai se descobrindo no mundo como presente e o espírito tendo, a partir disso, a certeza de si. Chegando, né, nesse percurso, né, bastante tortuoso, que é também, de certa forma, o percurso da história das ideias da humanidade, chega justamente à ideia do espírito e do saber absoluto presentes no sistema filosófico de Hegel, né, como justamente a culminação do processo da história da filosofia, que ao longo de seus diversos episódios tentou chegar ao mais simples, mas não pôde senão chegar a esse mais complexo, que é o espírito absoluto. Bem, esta é a suma do pensamento especulativo segundo Feuerbach. Mas justamente aqui na certeza sensível, residiria, né, o erro da filosofia hegeliana e essa dissolução do sensível, do particular, no universal. E, no final de contas, essa remissão da existência a Deus, ao absoluto, que Feuerbach vai criticar na filosofia especulativa. No texto sobre a crítica da filosofia de Hegel, né, Feuerbach irá questionar a refutação da certeza sensível, contestando que o universal tenha sido provado pelo uso dos deíticos, né? Que são essas expressões universais que tentam visar o sensível. Isto, aqui, agora, né? Segundo Feuerbach, o que tal dialética provaria seria apenas a incapacidade da própria linguagem de atingir o sensível, e não a irrealidade do sensível. Ou seja, é uma refutação da linguagem que a consciência sensível encontra nesse fato, e não uma refutação da própria certeza sensível. Feuerbach diz, eu cito, meu irmão se chama João, ou Adolfo, mas além dele existe uma infinidade de outros homens que se chamam também João ou Adolfo. Disso se segue que meu João não é uma realidade? Segue-se que a joanidade é uma verdade? Para a consciência sensível, todas as palavras são nomes próprios, nômina própria. Eles são em si indiferentes em relação ao mesmo ser. Para a consciência sensível, não são mais que signos que lhe permitem atingir seu alvo pela via mais curta. Segundo Feuerbach, então, concluindo, a linguagem não tem nada a ver com a coisa. Portanto, segundo Feuerbach, nós não podemos deduzir do caráter necessariamente universalista da linguagem de que não exista uma experiência imediata com as próprias coisas. Isso se deve ao fato de Hegel, né, ter colocado tudo sobre a esfera do tempo e ter desconsiderado as relações espaciais, que elas sempre exigem uma postura corporal. Quando, por exemplo, eu digo isto ou aquilo, eu me movimento e esse movimento não pode ser senão corporal. E ele é sempre traduzido de forma insuficiente pela linguagem, pois a linguagem coloca tudo na esfera do tempo, na esfera da sucessão e não da coordenação. E com isso, né, aquele sensível que é visado é desconsiderado porque tudo é remetido para a linguagem e na linguagem há a dialética e da dialética se caminha para uma especulação, por uma síntese especulativa que vai descobrir em todo sensível particular o universal. Bem, esta é a parte mais básica da crítica que oferece Feuerbach da filosofia de Hegel e pela qual
ele vai rejeitar essa filosofia que ele vê como abstrata e como deixando de lado justamente a certeza sensível, a sensibilidade, a corporeidade, que para Feuerbach é essencial e é o tema já tratado no seu texto de 1830 sobre a morte, tentando justamente conduzir a filosofia da especulação teológica para a reflexão sobre a existência humana concreta, sensível. Bem, e após fazer então esta transformação da filosofia, ou apontar para essa dissolução da filosofia especulativa, Feuerbach vai escrever uma série de textos curtos que apontam para uma necessidade da reforma da filosofia e para uma nova filosofia que ele chama a filosofia do futuro. Então, esses textos que nós vamos analisar nas próximas aulas, né? Textos esses que, como eu disse no início, estão todos presentes nessa edição, nessa tradução das edições 70 de Portugal, de Arthur Mourão, que nós vamos ler, né, nas próximas aulas. São 3 textos que estão presentes nesse livro, no formato impresso, além das teses provisórias para uma reforma da filosofia, que é o texto que nós vamos trabalhar nessa semana, e os princípios da filosofia do futuro, que vamos trabalhar na semana seguinte. Há também um pequeno texto, né, de 4, 5 páginas, chamado Necessidade de uma Reforma da Filosofia, né, em que ele já vai ali adiantando essa questão, né, como superação da filosofia hegeliana. Diz Feuerbach nesse livro, a reforma da filosofia só pode ser a necessária, a verdadeira, a que corresponde à necessidade da época, da humanidade. Em períodos da decadência de uma concepção do mundo de alcance histórico, há certamente necessidades contrárias. Para uns é, ou parece, necessário conservar o antigo e banir o que é novo. Para outros é imperativo realizar o novo. Em que lado reside a verdadeira necessidade? Pergunta-se Feuerbach. E responde naquele que tem a exigência do futuro, o futuro antecipado, naquele que é movimento para a frente. A necessidade de conservação é somente uma necessidade artificial, criada. É apenas reação. A filosofia hegeliana foi a síntese arbitrária de diversos sistemas existentes, de insuficiências, sem força positiva, porque sem negatividade absoluta. Só quem tem a coragem de ser absolutamente negativo tem a força de criar a novidade. Bem, nesse texto, então, a exigência da negatividade absoluta e de romper com todos os pressupostos da filosofia tradicional é que vai conduzir Feuerbach, então, à afirmação dessa nova filosofia. E são a esses textos que nós dedicaremos nossas próximas aulas, né? E nesse sentido, vamos começar, né, a leitura desses textos e os comentários, né, e os debates que faremos, especialmente nas aulas síncronas, a partir da próxima sexta, ok? Lembrando que esses textos todos estão nessa edição impressa, mas essa edição vocês encontram, né, os textos separadamente na internet, né? Por exemplo, esse texto da reforma da necessidade de reforma da filosofia está presente como um texto, deixa eu achar aqui, como um texto na internet que vocês encontram no formato, né, digital, a partir de um site chamado lusofia.net, que contém justamente textos filosóficos traduzidos para o português, né, no caso, o português de Portugal, né? Então, vocês podem ter acesso a essa edição, né, e com isso a gente
começa, enfim, a leitura desses textos e investiga de modo mais específico a filosofia de Feuerbach. Bem, então, para a aula de hoje era isso, né? Vamos começar então na aula que vem a abordar os textos de Feuerbach, né? Eu planejava também fazer uma leitura desse texto, Necessidade de uma Reforma da Filosofia, né? Eu li o segundo parágrafo, é um texto curto, em que o Feuerbach, então, vai se perguntando qual é a necessidade da época e por que é necessário ir além da filosofia especulativa e também do cristianismo, pois o cristianismo, segundo Feuerbach, já não corresponde às necessidades do homem contemporâneo, que precisa justamente se voltar para a religião de si mesmo, a religião do homem. Segundo Feuerbach, o cristianismo já não corresponde nem ao homem teórico, nem ao homem prático. Já não satisfaz o espírito, nem sequer satisfaz ainda o coração, porque temos outros interesses para o nosso coração, diferentes da beatitude celeste e eterna. Então, é nos estertores, digamos assim, deste cristianismo que se coloca a nova filosofia, que toma o lugar da religião também, né? Então, da mesma forma que a religião deve se tornar filosofia, a filosofia se torna religião, como a preocupação básica da humanidade em relação a si mesma, quando ela percebe justamente que o sujeito da sua devoção não é Deus, mas o próprio homem. E, nesse sentido, a devoção deixa de ser adoração para ser prática e criação desse novo homem. Portanto, também de uma nova filosofia, né? Bem, investigaremos então esses textos nas próximas aulas. Eu paro por aqui, né? Recomendo já a leitura prévia desses textos, que tem lá a sua complexidade. Nós voltaremos então daqui a 2 semanas com a aula expositiva sobre a essência do cristianismo, do principal livro de Feuerbach, e até lá nos encontraremos nos encontros síncronos pelo Google Meet, às sextas-feiras. Até a próxima.